Olá, irmãos, nós estamos aqui em Maputo, Moçambique, juntamente com o pastor Carlos Nogueira, famoso pastor Totti, e sua esposa, Zéza. É um grande prazer estar aqui na casa de vocês. Nós acabamos um treinamento essa semana em parceria com o Palavra da Vida Moçambique. Esse treinamento do Prega a Palavra tem sido com 30 pastores em exposição bíblica, e estamos muito contentes com o que Deus já tem feito aqui nesse país. Pastor Carlos Nogueira, 20 anos pastor da Igreja Evangélica Congregacional em Atibaia. Depois, 10 anos como missionário aqui em Moçambique, diretor do Palavra da Vida Moçambique. Pastor Carlos, conta pra gente, por que Moçambique? Na verdade, quando pastor em Atibaia, nós tínhamos, na nossa filosofia de missões, definido que os países de fala portuguesa seriam o nosso alvo maior no desejo da nossa igreja local alcançar os confins da terra. E a África tem 5 países de fala portuguesa. Então, um membro da nossa equipe, naquela época, começou a achar que talvez Deus o estivesse chamando para trabalhar na África. Era o ano 2004, então nós eu vim como pastor enviador, junto com esse casal que fazia parte da nossa equipe pastoral, perguntando para Deus se de fato era para eles virem. Visitamos Moçambique e Angola. Conversamos, conhecemos, entrevistamos muitos pastores e líderes, voltamos para o Brasil, oramos e foi muito bom, muito legal. A gente viu que Deus disse claramente para todos nós: não é para ele ir. Ok, tem problema. Continuamos o trabalho e dali mais ou menos um ano, 2005, eu comecei a sentir um incômodo. Incômodo porque a minha vida dali a algum tempo ia meio que fechar um ciclo. As minhas filhas já estariam formadas, eu estaria na mesma igreja por cerca de 20 anos, estava bem na igreja, mas talvez bem demais, e algo começou a assim incomodar. Conversei com a Zéza, falei: olha, acho que Deus está nos chamando para a África. E ela, para minha surpresa, falou: tá bom, vamos embora. Conversei com as filhas, com a liderança da igreja, e todos falaram: pastor, se Deus quiser, nós estamos contigo. Então nós viemos. Só um minutinho, pastor Carlos. Zéza, foi simples assim? Ele chegou para você, perguntou: e aí? Você falou: vamos embora. O que passou no seu coração nesse momento? Como, assim, esposa de pastor, e de repente mudar essa realidade e passar a ser então esposa de missionário? Eu disse sim, vamos, porque eu sentia e sinto e tenho a certeza de que eu devo seguir meu marido. Quando eu assumi um compromisso com ele, uma aliança com ele, foi de segui-lo onde quer que fosse. E eu brinco que eu falava para Deus que podia me enviar para qualquer lugar, menos África. E São Paulo, cidade. Sim. E Deus, na sua ironia santa, falou: então vai para a África. Mas quando o Totti falou: topa ir para a África, eu falei: sim. Porque eu pensei, se Deus está te chamando, está chamando a mim também. E eu não tenho a escolha de não obedecer a Deus. Porque eu sei, tenho visto e aprendido que não vale a pena desobedecer, seguir minha própria cabeça, fazer as coisas do jeito que eu quero, do jeito que eu acho certo, não é bom. As consequências não são boas. E se Deus está chamando o Carlos para ser missionário em África, está a chamar a mim também. Como diz aqui, está a chamar. Uau, que importância é a esposa do pastor ter esse coração, hein? Glória a Deus. Muito importante, muito importante.
Na verdade, a história continua quando então eu falo para ela, então antes da gente decidir, vamos nós para a África. Então em 2006 nós viemos para conhecer. E foi aí que a Palavra da Vida entrou. Eles estavam querendo começar um trabalho aqui e nós viemos com o diretor da Palavra da Vida Brasil, o Johnny, e de novo, Angola, Moçambique, só que agora perguntando se era para nós virmos. E foi claro, tranquilo, Moçambique por diversas razões, é com Palavra da Vida, e viemos para cá em setembro de 2009, mudamos para cá. E quais foram os maiores desafios para chegar aqui? Ok, eu vou falar da parte ministerial, você fala da parte familiar. Ministerialmente, nós chegamos aqui, não tinha nada. Ninguém conhecia a Palavra da Vida. Nunca tinha ouvido falar. Então, como é que você começa um ministério do zero? Se no Brasil a gente era em algum lugar conhecido, porque fui professor do Seminário Palavra da Vida, por muitos anos, professor externo, pastor, então ali na região a gente era conhecido. Aqui, ninguém. Então, começar do zero, contatos, nós demos aula em algumas escolas bíblicas, isso foi importante. O desafio de aprender a ensinar aqui. Você acha que depois de 28 anos, eu fui pastor na IECA por 28 anos, eu fui pastor em Campinas, minha primeira igreja. Então, no total foram 28 anos de pastorado, 21 anos de professor no Seminário Palavra da Vida. Já sei, sabe nada. Aqui tivemos que reaprender a como ensinar uma mentalidade africana que é diferente da nossa. Então os desafios foram muito bons e para mim foi muito legal. Eu me senti assim, literalmente desafiado. Foi legal, eu tive que crescer, eu tive que aprender, remodelar todas as minhas apostilas e sermões e tudo mais. Então foi começar do zero mesmo, como se fosse um pioneiro do PV aí no Brasil. Agora, familiarmente... Sim, vocês têm 3 filhos, 3 filhas, não é? Na época elas tinham 21, 23, 24 mais ou menos, solteiras, sem perspectiva de namoro nem nada. Isso foi a parte mais difícil, porque elas não vieram. Claro, estavam já terminando, 2 já tinham terminado a faculdade, a terceira estava quase a terminar e já tinham suas vidas quase feitas já profissionalmente e tudo. E nós entendemos que elas deveriam ficar. E elas nos abençoaram, mas entenderam também que a vida delas era no Brasil. Mas foi muito dolorido, foi muito difícil. Eu falo que o sofá ficou molhado de tantas lágrimas nos últimos dias que eu conversava com Deus e falava: Senhor, o Senhor cuida delas. Nós vamos, mas o Senhor cuida de quem ficou para trás, por favor. Isso é muito interessante o que vocês estão dizendo, porque tem muita gente que topa o desafio de ir para o campo missionário, mas sem mensurar exatamente o custo que isso significa, né? Não, e eu acho que o fato de ser difícil não quer dizer que não seja a vontade de Deus. Sim. O fato da gente estar dentro da vontade de Deus não quer dizer então que você não vai sentir, não vai sofrer e tudo mais. Não, foi muito difícil. Sentimos saudade, foi difícil deixá-las. Nossa, quando nós viemos, cada uma de nossas filhas deixou uma recordação. Uma gravou um vídeo, outra deixou uma poesia, outra escreveu um texto. Ih, meu filho, e aquele negócio assim, ó, pai, mãe, isso aqui é para vocês lerem quando chegarem lá. Mas choramos não sei quantas vezes. Mas uma delas, ela gravou um vídeo e lá no meio do vídeo ela falou mais ou menos assim, e agora é a hora que eu vou chorar, que ela falou assim: pai, eu agradeço porque vocês amam mais a Jesus do que a nós. Amém. E isso para nós, para mim, é a maior lição que tem. É o maior conforto, né?
Essa menina, mais tarde, Deus confirmou e a chamou para ser missionária entre os índios. Quando ela foi, nós já estávamos aqui, solteira, sozinha, para trabalhar lá no meio dos índios, no culto de envio, a igreja pediu para nós gravarmos uma mensagem. Aí eu falei, filha, agora é minha vez. Obrigado porque você ama mais a Jesus do que o conforto, do que a sua cidade, do que a sua família, que seria o mais natural. E hoje está lá com o seu esposo, com a sua família, feliz, as outras também, e nós também. Então, é difícil? É, mas Deus supre de uma maneira espetacular. Eu costumo dizer... Explica isso melhor. Então, são 3 filhas. Sim. Das 3, 2 são missionárias, é isso mesmo? Não. Uma é missionária. Uma é missionária mais entre velha. os Yanomamis. Isso. As outras 2 são bem envolvidas nas suas igrejas, bem firmes com Deus, e os maridos também. Quantos netos? Agora 4 a caminho de 5. Mas eu ia dizendo que as pessoas perguntam, é difícil? Eu falo, sim, é difícil ficar longe, mas eu prefiro as minhas filhas longe de mim, mais perto de Deus. Do que muitas famílias têm os filhos próximos, ou às vezes até em casa, mas longe de Deus. Eu falei, não, Senhor, se eu tiver que escolher, então que elas fiquem longe de nós, mas bem próximo de Ti. E Deus tem honrado isso. Você sabe o que é você receber 3 pedidos de casamento pelo Skype? Foi o que aconteceu. Foi tudo pelo Skype. A gente foi conhecendo os rapazes, Deus foi suprindo isso. Essa aqui orou, mas orava por esses casamentos e Deus... Eu imagino que até chegar na conversa, essa ligação do Skype deve ter caído muitas vezes. Especialmente da sua parte. Eu estou ouvindo, desculpa, né? Percebi. Isso. Não, eu orei, é isso mesmo. Porque eu queria que Deus desse a elas um homem que cuidasse delas. Então, quando nós chegamos aqui e elas ficaram as 3 solteiras, sem namorado, sem nada, eu pedia, Senhor, dê um rapaz que seja um homem de Deus e cuide das minhas filhas e juntos sirvam ao Senhor. Queremos netos também, Senhor Deus. E eu jejuava e orava, jejuava e orava. Isso foi 2009, 2012, por aí, né? Começaram a chegar os rapazes. 2013, as 3 casaram-se no Brasil. No mesmo ano. No mesmo ano. Aliás, hoje é aniversário de casamento da Sara é hoje. De uma delas. Então, Deus honra, né? E Deus honrou, e Deus cuidou, porque nós não tivemos nada, nós estávamos longe. Não pudemos fazer muita coisa. Mas eram de famílias que nós acabamos conhecendo. Então, uma mora entre os Yanomamis, outra na Argentina e outra hoje em São José dos Campos. Valeu a pena? São 10 anos já. Já dá para aí fazer uma reflexão desse período, desse tempo. Vocês olham para trás, vocês podem responder? Valeu a pena? Quanto mais tempo a gente passa aqui, mais razão a gente vê de ter vindo. Então, eu vim para cá no início por X razões, eu achava. Hoje é X vezes muitas outras coisas que eu não via. Outra coisa que eu partilhei com você também. Eu achava que eu estava vindo porque Deus falou comigo, com a igreja, com a gente, mas depois de alguns anos aqui, eu soube de irmãos que estavam orando ao mesmo tempo, irmãos moçambicanos, para Deus enviar missionários. Foi um complô santo de Deus, dos 2 lados do oceano. Então, valeu muito, está valendo muito a pena, em todos os sentidos. Para nossas filhas, para nossas famílias, para nós, relevância, nós aprendemos muito, fomos muito, estamos sendo muito esticados, fizemos muito amigos, a gente gosta daqui. Para nós é gostoso estar aqui, não é só, a gente não aguenta, não, a gente gosta. Então, das pessoas, do ministério, dos desafios. Para nós 2, nós chegamos aqui, só os 2. E aí, como é que vai ser? Né? Você falou que você tinha medo?
Não, só voltando um pouco, realmente isso é verdade, nós amamos o povo moçambicano, o país, a cidade e o que fazemos também, acampamentos, projeto de morte, projeto título, tudo. A mim me dá muita alegria, muito prazer em trabalhar da maneira que estamos trabalhando. Mas quando vieram só os dois, eu tinha um pouco de medo, porque 2 velhos, sozinhos, agora nós vamos conversar o quê? Porque a vida toda nós conversávamos sobre igreja e filhas. Agora não é mais igreja e não tem mais as filhas em casa. Nós não vamos ter assunto. Vamos ser 2 estranhos. Nelson, Deus é tão bom que até isso Ele cuidou. Porque eu vejo alguns casais que nessa idade já não existe mais relacionamento. Quando tiram, né, aquela parte que viveram a vida toda em função daquilo, acaba o amor, a amizade. E no nosso caso, fortaleceu, né, Bê? Fortaleceu. A gente é muito amigo, a gente conversa muito, a gente ri muito, a gente caminha toda manhã, bem cedinho, os 2 juntos. E parece que intensificou a nossa amizade e o nosso relacionamento. Vocês estão dizendo então que missões até fortalecem. Então, vocês estão dizendo então que missões pode até fortalecer o relacionamento entre o casal? A impressão que eu tenho, falando sério, é que missões leva para o extremo. Ou melhora ou piora. Por causa da situação que tira você do conforto, você é um estranho, você não sabe fazer um monte de coisa e tal. Então, ou o casal se une mais com o Senhor, ou então começa a ter conflitos maiores e aí o negócio piora. Graças a Deus, no nosso caso, foi muito bom também para nós. E a gente descobriu essa nova etapa de vida de uma forma muito boa, muito harmônica, feliz. E, de novo, a gente, se você perguntar o que você sente mais falta do Brasil, das pessoas. Das pessoas, amigos, parentes, principalmente filhos e agora netos. Então, a gente louva a Deus pelo WhatsApp, que dá pra gente ver foto dos netos e tudo mais. Então, isso é muito bom. Mas eu acho que não é missões que fortalecem o relacionamento. O relacionamento já tem que estar fortalecido. Tem que estar para missões. Base boa, é verdade. E a base não começa agora, né? Sabemos disso. A base começou há 40 anos, quando começamos a namorar e estabelecemos padrões, e lutamos, e tivemos desafios, casamos. Foram 4 anos e 4 meses de namoro, noivado. E ali eu sinto que foi uma base sólida. Tivemos conselheiros, lemos livros, oramos juntos, tudo aquilo que a gente sabe que é importante no namoro. E ali estabeleceu-se um alicerce para o relacionamento. Aí tem a fase dos filhos, da igreja, né, como eu disse. Que a gente curtiu muito, a gente gostou demais de Sem todas as dúvida, fases. sem dúvida. Adolescência, nossa, a gente gostou. Não tivemos aqueles adolescentes assim, não, a gente curtiu muito. Foi Então, bom. vir para missões, só mudamos de lugar, mas o coração continuava o mesmo. O desejo de obedecer a Deus e de permanecer firme com Ele e entre nós sempre permaneceu. Mas era só essa dúvida que eu, especialmente, tinha por ser mulher, né? Será que vai dar certo os 2 velhos juntos agora, né? Ok. E realmente valeu a pena. Amém. Glória a Deus. E como é ser usado com essa bagagem que vocês têm? Né? Vocês colocaram um ponto que talvez tenha sido um desafio, mas parece que Deus, de uma maneira soberana, usou isso que seria um desafio, mas usou em favor do reino, né? Que é usar a experiência de vocês, a bagagem de vocês, para pastorear a equipe. Né? Existe a equipe aqui do do Palavra da Vida, são 6 famílias, é isso? Com a gente hoje. São 6 famílias, missionários mais jovens, né? Missionários do Brasil e missionários moçambicanos. Quase todos têm a idade que podiam ser nossos filhos. Sim, sim. E vocês então são
não são apenas os líderes, vocês são os pastores deles também. Os né? pais. Os filhos deles chamam a gente de vô e vó e tudo mais. Ó, primeiro é achar que você não é a última bolacha do pacote. Não se acha. Você não é tudo isso, né? Não, também tem que aprender com eles. Tem coisa que eles vão ensinar. Ser exortável, né? Já fui e agradeço, mas também entender que a gente pode preveni-los de alguns erros que nós já fizemos ou que já vimos acontecer, para que eles não tenham que cair necessariamente. Então, paciência, porque algumas coisas eles vão errar. Não é tão certo, então vão. Aí vai acontecer. Então, paciência, aí vai, acontece, erra e tal. Pois aconteceu, eu já sabia e tal, mas não é eu já sabia, não, é o processo natural. Então tem coisas que naturalmente eles vão aprendendo com a vivência, tem outras coisas que a gente ensina, mostra. Tentar ser o que puxa a fila, apesar da idade e tudo mais, é importante, com um certo modelo. Então, tem sido muito bom, é uma equipe muito boa, eu gosto muito de trabalhar com eles. Então, eu acho que foi um casamento perfeito, porque nós entramos com a experiência e eles entram com a força e a saúde. A energia. É energia. E a gente sente isso que o Totti falou, meio pai, meio pastor. Mas é muito bom, porque eu acho que existe um santo relacionamento entre nós e a nossa equipe. Porque a gente vê muita coisa por aí que os missionários, mesmo sendo uma equipe, trabalham cada um por um lado. A gente tenta agrupar, tenta estar juntos. Ele tem uma vez por semana reunião com os meninos aqui de Maputo e eu com as meninas aqui de Maputo. Você viu que é meninos e meninas, né? Sim, sim. São filhos, né? Filhos. E a gente faz pergunta difícil. Não fica só alisando, não. Entendeu? Tipo o quê? Os rapazes, como é que está teu controle de internet, pornografia, pensamentos, como é que está isso? Então nós dividimos entre nós, os homens, fizemos duplas e um presta conta para o outro. Então eu tenho um missionário que eu pergunto para ele e ele pergunta para mim. Sobre o relacionamento, como é que está a família, finanças, a gente trabalha com jovens, então como é que é? Então tudo isso a gente tem conversado e quando eu pergunto, eu estou dando a liberdade deles me perguntarem. E por enquanto tem sido muito bom. Muito bom. Zéza, conta um pouquinho como é que é esse trabalho com as mulheres. Eu percebi nesse tempo que a gente está convivendo, que você é uma mulher muito dinâmica. Então, aí no treinamento, essa semana, você então coordenando lá as atividades, juntamente com outras mulheres, você estava compartilhando um pouco também do seu trabalho junto ao Palavra da Vida, com as mulheres locais, não somente com as mulheres da equipe do Palavra da Vida, mas também com as mulheres locais. Conta um pouquinho como é que é o seu trabalho. Bom, eu gosto muito de discipulado e entendo que é ordem também do Senhor Jesus que tem que ser cumprida. Tito 2, mulheres mais velhas, discipuladas. Exatamente. Então, se essa mesa falasse, meu irmão, é aqui, ó, toda semana, aqui que acontece a coisa. Toda semana. 6, 8, 10 moças. Então eu tenho as casadas, tenho as solteiras, às vezes faço separado, às vezes faço em conjunto. Estudamos material de discipulado que nós compilamos ou então algum livro. Né? Agora, nesse momento, estamos estudando os pecados intocáveis com as meninas do discipulado. E com as meninas missionárias também já passamos por vários livros, inclusive esse. Então eu acho que discipulado é a menina dos meus olhos. Eu gosto muito, acompanho muito as meninas aqui, as moçambicanas.
As casadas na área de esposa, as solteiras na área de moça, solteira, o que a Bíblia tem para dizer. E fora contatos de telefone, WhatsApp, A aconselhamentos. gente estipula casais de pastores, entendeu? O pastor e a esposa, e às vezes acompanha a esposa, eu acompanho o marido, muitas vezes juntos, talvez separados também, e assim vai. Temos também um treinamento que nós chamamos de Revita para casais, que é espécie de uma conferência para casais, que fazemos 2 ou 3 vezes ao ano, de 2 dias inteiros, 2 dias e meio. E aí abordamos toda a vida de casado, finanças, criação de filhos, vida sexual. Me ajuda com as senhoras. Eu ajudo com as senhoras, às vezes trazemos mais alguma senhora moçambicana para nos ajudar também, um casal no caso. E eu gosto, eu sinto que me dá alegria e principalmente quando a gente vê o resultado, né? Por exemplo, é uma luta muito grande aqui a santidade entre os jovens. Mas nós temos trabalhado com alguns jovens que têm nos dado muita alegria nessa área de vencer as lutas. Alguns jovens se conheceram no nosso acampamento e se casaram, como Silvio e Jenny, que estão estudando no norte do Brasil agora, para voltarem e comporem a nossa equipe. E foi um caso desse. Se conheceram no acampamento, noivaram, casaram, nós acompanhamos. Eu fiz discipulado com o Silvio e ela fez com a Jenny. Hoje são casados. E lindos, mantiveram a santidade, um namoro bonito, limpo. Isso encoraja, isso nos traz alegria de ver resultados assim positivos. Amém, glória a Deus. Irmãos, graças a Deus pelo coração de vocês, graças a Deus pela forma como Deus tem usado vocês aqui em Moçambique. A nossa oração é que o Senhor Jesus continue sendo glorificado através da vida dos irmãos. Deixa eu terminar com um tom de oração por nós. Eu falo para a Zézia que eu pensei que ao chegar aos 60, nós fizemos 60 agora, né? Então, entramos nessa década aí. Francamente, eu pensei que eu estaria lutando menos com a minha carne. Que eu não... Sabe, alguns pensamentos, algumas tentações já não iam ter tanto assim, peso e efeito. Lê do engano. Ou carne sem vergonha, que ainda continua. Então... eu achei que era só no Brasil. Não. O coração é... Então, essa é uma coisa que me ajuda a ficar dependente, humilde. Não sou nada mais, eu sou pecador, que eu tenho que lutar. Continua ainda a necessidade de ser atento, vigilante, confiante. Sabe aquele negócio de ler a Bíblia todo dia e orar? É fundamental. Ter esses irmãos que vigiam e oram aqui entre nós, tudo mais. Então, louvado seja Deus por tudo que Ele tem feito, mas, se Deus não estiver com a gente, Temos lutas. É fácil de cair. Então, amém, por tudo que o Senhor tem realizado, mas, por favor, continue orando por nós, porque a carne, o pendor, a tendência natural da carne é para a morte, o orgulho, a imoralidade, tudo. Então, louvado seja Deus, porque aqui mesmo, nada. Glória a Deus. Amém. Vocês, para a gente terminar então, vocês estão agora entrando numa nova fase aqui em Moçambique, em que o Palavra da Vida, Moçambique está adquirindo uma nova propriedade, ou melhor, uma propriedade. A primeira propriedade em Moçambique. E nós estivemos visitando essa propriedade. Vocês agora moram no centro de Maputo. Ela adora onde a gente mora. Ela desce aqui super legal. No centro. Sim. Mas essa propriedade fica em média 50 quilômetros daqui. Lá no meio do mato.
no meio do mato. E aí, Zé, como é que está o coração? Para mais uma mudança. Curioso. Mais uma vez eu vou deixar Deus trabalhar. Eu gosto daqui. Eu tinha pedido para Deus um apartamento no centro de uma cidade onde eu pudesse descer, fazer tudo a pé, padaria, banco, cabeleireiro, médico, tudo. E Deus me deu por 10 anos. Agora eu falei, ok, Senhor, vamos para lá, vamos ver o que o Senhor vai fazer. Eu estou bem, estou curiosa, estou pronta. Não tenho nada a perder. Amém. É simples. Como você coloca assim, não tem complicação. E eu louvo a Deus pela disposição da Zéza, porque se ela, como minha esposa, não topasse, fosse aquela esposa rixosa, sabe aquela de provérbios que fica pingando, nossa, ia ser muito difícil. Graças a Deus, a Zéza não é assim. E eu sabia que poderia ser difícil para ela, porque ela realmente gosta de eu também, mas para ela é mais pesado ainda. E a reação dela em relação a essa mudança para lá foi sensacional para nós e para a equipe. Porque todo mundo sabe que a Zéza gosta daqui. Zéza, você vai para lá? Pô, agora é o que Deus está mandando, eu vou. Então não é o que eu gosto, não é o que eu quero, é o que Deus quer, porque Ele vai mudar a gente também, o nosso coração. Né? Então, graças a Deus, isso é muito bom. Vamos para lá, começar uma nova fase de reformar aquela propriedade, começar a usar para treinar líderes, pastores, futuros líderes, enfim, vai ser muito bom. Amém. Irmãos, muito obrigado. Obrigado pelo privilégio de ter esse tempo com vocês. Nós viemos para Moçambique, Prega a Palavra veio para Moçambique, e nós, professores, viemos com a visão de servir os irmãos com aquilo que o Senhor nos tem dado, mas a verdade é que os irmãos nos têm servido muito mais. Nós temos aprendido muito mais do que nós temos ensinado. Que Deus continue abençoando vocês. Amém. Amém. Vocês também.